O direito humano fundamental, o primeiro de todos, é aquilo lembrado no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Qualquer afirmação, até nos meios de comunicação, que vá contra esse princípio é evidentemente não aceitável. Então, qualquer incitação ao ódio, ao racismo, à discriminação, esse é mais do que outro pela cor da pele, pela religião, pela opção sexual, etc., isso é inaceitável. E, pessoalmente, acho também que os meios de comunicação, pelo papel que eles têm na sociedade, em qualquer sociedade democrática, eles têm obrigações. Têm, evidentemente, direito a poder fazer seu trabalho num ambiente de liberdade, sem qualquer coerção ou limitação da liberdade de expressão, mas tem deveres também. Um dever é contribuir para um mundo mais civilizado, sem violência, sem discriminação, etc. Então, eu já li comentários desse tipo, isso é uma censura que se tenta se impor porque a pessoa está dizendo isso ou pensa aquilo, então pode dizer o que pensar. Comunicação não é discussão de botequim, não é uma discussão, enfim, de meio bêbado no segundo engradado de cerveja. Já lá não é aceitável. Mas, enfim, quando falamos com audiências de milhões de pessoas, tem que ser ainda mais responsáveis, então são coisas que simplesmente são inaceitáveis. Em qualquer país, aqui muitas vezes se utiliza uma expressão no Brasil que eu não gosto muito, do primeiro mundo, mas enfim, existem regras sobre isso. Tente fazer algo assim na França, possivelmente vai preso. Não é nem só dizer que vai ter uma multa. Então, existem regras que foram estabelecidas exatamente porque precisa reafirmar o tempo todo que somos iguais em dignidade de direitos. Agora, a mídia, eu diria, deveria tentar prestar mais atenção à realidade, ao mundo real no qual vivemos e talvez menos às intrigas internas da política. Quero dizer, eu fui jornalista por 20 anos antes de começar a trabalhar para organismos internacionais e, de fato, muitas vezes percebo, não somente no Brasil, enfim, uma atenção excessiva, realmente as picuinhas, detalhes, falou, não disse o ministro, etc., sem olhar pelo que acontece no mundo real ao nosso redor. Então, eu não acho que a mídia tenha como papel educativo. Isso, a educação é algo que depende mais da escola, da sociedade, das famílias. Mas a mídia tem um dever de ser aquilo que os anglo-saxônicos chamam de watchdog, ou seja, cachorro de guarda da democracia. Então, contar o que acontece na sociedade e tentar identificar o que e quem está, digamos, fazendo o que não deveria. Isso significa muitas vezes se ocupar de questões que vão debaixo desse guarda-chuva chamamos direitos humanos. Direitos humanos não é somente uma questão ligada à ditadura, então tortura ou desaparecidos durante a ditadura. Isso é uma evidente violação de direitos humanos, mas, digamos, direitos humanos também são direitos à educação, à moradia, ao saneamento básico, etc. Isso ao senso tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, quanto de uma série de tratados, enfim, convenções que ao longo de décadas se construíram. O direito a uma vida digna, o direito à moradia, enfim. E também, depois se fala muito, se utiliza muito a expressão de direitos humanos em se referindo à violência policial ou abusos, é também algo, evidentemente, que tem que ser acompanhado. Então, eu repito, não acho que o papel da mídia seja um papel de educação ou de, enfim, conscientização, quase de catequismo, digamos. Não é isso, mas se trata de reconhecer que a mídia exerce um papel
no funcionamento da democracia, no funcionamento da sociedade. Então, por isso, a mídia, enfim, e os jornalistas têm direitos, mas também têm deveres. Essa é um pouco a minha visão a respeito disso. Já houve no passado alguns episódios isolados nos quais ONGs ou entidades entraram com representação, inclusive na justiça, contra esse ou aquele programa, porque com essa pretesa de fazer humor ou de dizer porque a liberdade de expressão, posso falar o que eu quero, enfim, havia evidentes elementos de racismo, discriminação. Então, tudo piada, como se faz piada? Piada é contra negro, né? Porque piada contra branco não se faz. Então, piada contra homossexual, contra hétero, não há notícias de programas humorísticos. Então, com essa ideia que o humorismo tudo pode, houve, enfim, no passado, em alguns casos, decisões da justiça que forçaram emissoras a ter que, de fato, corrigir o que tinham feito, dando espaço para programas ou, enfim, uma deconstrução dessa mensagem negativa que tinha sido dada. Isso é uma coisa rara, digamos, é algo raro que a justiça chegue a esse ponto e talvez não seja a forma nem mais adequada, ou seja, não deveria, possivelmente, no mundo ideal, haver digamos, o poder judiciário decidindo o que se publica ou não publica. Acho que, pessoalmente, acho que deveria haver um código de autorregulamentação por parte dos meios de comunicação sobre realmente o que é aceitável e não é aceitável. A ideia de dizer que com o humorismo tudo pode, eu não compartilho um pouco dessa ideia, porque sabemos que, enfim, sorrindo é que se dizem as maiores verdades, ou nesse caso, as maiores barbaridades. Então, não há, nesse momento, nenhum órgão preposto a isso, ou que faça isso realmente. Então, alguns veículos, digamos, têm uma maior sensibilidade, trabalham melhor a questão, outros não. Há um problema também, que é, digamos, um ambiente com concorrência, digamos, de livre mercado, entre várias aspas. É evidente que se a audiência é o único critério pelo qual as questões são, enfim, se mede o sucesso ou o valor de uma emissão, de uma transmissão, ou a circulação de um periódico, bom, isso não pode ser um critério, porque evidentemente tudo que for mais apelativo, fora futebol, que todo mundo quer assistir, mas tudo for apelativo terá mais audiência de algo mais sério, ou mais útil, ou simplesmente mais correto. Mas se for por essa lógica, não sei, deveriam começar a transmitir o filme pornô às 8 da noite, porque quem sabe teria audiência. Não, isso é algo que é considerado impensável, justamente. Mas, enfim, então não há por que termos, digamos, outros programas que, ao contrário, façam isso. E não me refiro somente a programas humorísticos, aqui, ou a programas, enfim, muitas vezes um pouco de baixo calão, etc. Existe um grande número, tanto principalmente nesse caso de televisão e rádio, mas também em alguns jornais, de informação policial, que é feita de forma apelativa, de forma mostrando gratuitamente, insistindo na violência, é um desserviço feito com a população, porque de fato é algo que transmite insegurança, exaspera um sentimento não somente de insegurança, mas também um sentimento de ódio no meio da população e cria um ambiente propício pelo qual diz, não, então tem que matar, tem que fuzilar, tem que resolver, não sei o que, enfim, todo o pior que pode sair a partir enfim, do medo que as pessoas têm. E existem aí bibliotecas acadêmicas ou de estudos de casos foram feitos no Brasil e no mundo, onde se demonstra que a percepção de insegurança depende muito mais, digamos, do que a mídia transmite do que da experiência direta das pessoas. Isso não quer dizer que no Brasil não haja um problema real de violência. Há. O Brasil é um dos países onde há mais homicídios por 100 mil habitantes no mundo. O Brasil concentra
pouco mais de 12% dos homicídios do mundo por ano, tendo um pouco menos de 3% da população do planeta. Então, quer dizer, é um país muito violento. Mas também, enfim, também as violências é uma violência muito, no Brasil especificamente, muito contra os jovens, pobres, negros, etc., então, que são as vítimas preferenciais da violência, muitas vezes, inclusive, violência policial. Então, esse sensacionalismo, essa busca de mostrar o sangue, a violência, as coisas, etc., é algo que não faz bem para ninguém, não faz bem à democracia brasileira, não faz bem às instituições, não faz bem a manter a cabeça fria para termos políticas públicas, por exemplo, para tentar diminuir realmente a questão, as causas da violência. Não é com mais violência que se cura o problema da violência. Isso também é demonstrado historicamente, mas existe então uma irresponsabilidade dos setores da mídia que participam e contribuem para criar essa lógica, essa cultura do olho por olho, então tem que matar, tem que fazer, etc. Então, essa cultura no qual, de fato, até os abusos de autoridade, abusos policiais, execuções extrajudiciais, etc., acabam sendo protegidos e encobertos por uma certa solidariedade da população, enquanto as vítimas disso, naturalmente, não forem eles mesmos, seus próprios familiares ou amigos. Não há uma posição da ONU, no sentido, não há um artigo em qualquer declaração ou convenção da ONU, enfim, que diga que isso não pode. Mas, digamos, que nas Nações Unidas trabalhamos com comunicação e com direitos humanos, temos sem dúvida entre nós não, vou dizer de outra forma. A ONU não existe um acordo, uma convenção, um tratado que diga isso pode, isso não pode transmitir. Isso seria inclusive até complicado teoricamente, possivelmente isso é algo a ser evitado. Mas entre todos os especialistas que trabalham, tanto que trabalhamos com direitos humanos, com comunicação ou as duas coisas juntos, há um consenso de que tudo o que a mídia faz, não para explicar, mas para ajudar a cultivar, para contribuir a cultivar a cultura do medo, de fato acaba tendo um impacto muito negativo para com os direitos humanos. Quando falo de cultura do medo, me refiro àqueles programas tanto de TV, de rádio ou também veiculado por revistas, jornais, de forma sensacionalista, exacerbando episódios de violência, mostrando sangue, mortes, enfim, contribuindo a criar com aquela obsessão, fazendo close ou repetindo a mesma imagem, tempo, enfim, criando um clima no qual as pessoas acabam realmente tendo medo. Muitas vezes medo muito mais pelo que vem ou que lê do que pelo que acontece ao seu redor. Estamos no Rio de Janeiro, acho que qualquer carioca deve ter passado por isso, tendo amigos ou parentes fora do Rio, aí acontece alguma coisa em algum lugar da cidade, até longe, num subúrbio, longe, etc. Aí está tudo bem em casa, eu vi no jornal, na TV tal, etc., no telejornal, isso. Não, olha, isso está a 30 quilômetros, aqui, essa super casa, está todo mundo na praia. Mas esse é o clima no qual, de fato, é algo que ajuda a esse tipo de obsessão, digamos, forma um pouco até morbosa de mostrar casos de violência, de criminalidade, é algo que contribui para criar um clima muito ruim na sociedade, de medo, de ódio, apelando a partir do medo, apelando para soluções fáceis que de fato não são soluções. Tem que matar, tem que executar, tem que ter mão dura, mais isso, mais daquilo. Ou seja, a ideia é como se mais violência pudesse ser uma resposta à violência. E, bom, olho por olho, ficaremos todos cegos e não se resolve o problema assim. Então,
Sim, eu acho que há um problema quando, digamos, veículos de comunicação, na sua corrida pela audiência ou pela circulação, enfim, pela visibilidade e pela publicidade, apelam, digamos, tirando as emoções mais primárias e piores, muitas vezes, do público e da população, isso é um desserviço que é feito para com a população e para com a democracia. O Brasil tem problemas evidentes de violência, criminalidade, etc. São coisas que têm causas complexas, têm que ser resolvidas, mas sabemos que mais armas só vão piorar as coisas. Mas também, por exemplo, aqui no Brasil, quando teve em 2005 o plebiscito sobre porte de arma, uma campanha muito bem feita, inclusive por parte da mídia, a partir dessa questão do medo, levou à derrota da posição que era para a proibição do porte de armas. Com a ideia, porque as pessoas de bem têm que se poder defender. Todos os especialistas em qualquer país do mundo vão explicar que mais armas em circulação só significa mais mortes e que, em geral, quem morre é quem tem arma pensando que vai se defender. Isso é universal, planetário, é indiscutível, mas se, digamos, a mídia pode, nesse caso, não é uma questão de catequismo, mas a mídia pode fazer bem seu trabalho, mostrar, portanto, o que acontece no Brasil e no mundo a respeito disso, experiências concretas, ou pode incentivar a cultura do medo. São duas escolhas, ambas legalmente legítimas, mas uma acho moralmente errada, ou seja, a apelação, digamos, contribuir a um clima de ódio, um clima de medo, isso não é bom para ninguém. Quando falamos de mass media, de meios de comunicação, existe uma parte deles que participam de forma ativa nisso, não de forma militante, de forma ativa, ou seja, fazendo o seu trabalho de jornalismo bem feito para mostrar à sociedade. Eu faço parte, em nome desse escritório, do Conselho, enfim, que atribui o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, o maior prêmio jornalístico sobre direitos humanos no Brasil. Aliás, semana que vem teremos em São Paulo a premiação, e dos agraciados desse ano. Então, existem muitos jornalistas que fazem um excelente trabalho sobre essa questão. Agora, existem muitos outros que estão contribuindo pelo lado negro da força, ou seja, de fato contribuindo a criar uma sociedade muito pior, uma sociedade mais violenta, onde essa tentação de utilizar a força, as armas, enfim, acaba saindo a partir do medo que as pessoas têm. Então, eu acho que jornalismo é uma profissão que tem que ser exercida sempre com extremo cuidado. É uma grande possibilidade o jornalismo de fazer algo útil para a comunidade, é útil para a democracia, mas também pode ser utilizado no lado oposto, ou seja, para piorar a qualidade da democracia, a qualidade das nossas ruas, das nossas cidades, enfim, da vida que levamos. Então, há uma responsabilidade maior das empresas, mas também do profissional. Cada jornalista, o que estou escrevendo, o que estou filmando, o que estou gravando, o que estou fazendo. E isso é algo que depende também da consciência de cada um de nós.